Glória a Deus. Bom dia, igreja poderosa. Boa noite para você que está no culto de celebração. Prepare o seu coração, deixa o Espírito Santo. Deus vai falar com você. Amém? E aqui no Salmo 125, a palavra fala assim para nós, queridos. Aquele que confia no Senhor são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Amém, queridos? Porque é Ele que está no controle de todas as coisas. E é a vontade dEle que tem que prevalecer todos os dias em nossas vidas, na nossa cidade, no nosso país e no planeta. Amém, queridos? Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, glorificamos o teu nome, Deus. Queremos te exaltar, queremos dizer que somos a tua igreja, Deus. E este domingo queremos mais de ti. Fala aos nossos corações, abre os nossos olhos. Deus, queremos fazer algo especial para ti esta manhã. Queremos te exaltar, queremos glorificar o teu nome. Para darmos o melhor. Porque se estamos aqui é porque precisamos de ti, Deus amado. Continue sobre nossas vidas. Abre os céus sobre esse lugar, abre os céus sobre Manaus, abre os céus sobre cada família desta cidade. Deus, oramos também pela nossa liderança, pela vida dos nossos apóstolos, Lígia e Francisco Barros. Oramos pelo nosso apóstolo Caetano, apóstolo Denise, toda a sua casa. Declaramos, Pai, o milagre na vida do nosso apóstolo. Guarda a vida de cada pastor desse ministério, de cada família, de cada jovem, de cada criança, meu Deus, desse ministério. Ó Deus, nós queremos ser aperfeiçoados no Senhor, para cada dia fazermos melhor, para cada dia, Deus, sermos melhores, para cada dia, Deus, a nossa vida ser uma referência para glorificar o teu nome, Deus, não só na tua igreja, mas na nossa família, no nosso trabalho, onde quer que possamos estar. O teu nome seja glorificado, Deus, através das nossas atitudes. Por isso, Deus, que toda honra, que toda glória, que todo louvor, que toda adoração, que todo aplauso, que toda oração seja para ti esta manhã, Deus. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. E você que é grato, você que ama ao Senhor, dê um forte aplauso a Ele agora, com toda a sua força, igreja. Você em casa também aplauda o Senhor, porque a Ele toda honra, toda glória, todo aplauso, toda adoração, toda nota, toda dança, todo louvor é para Ele. Aleluia! Aleluia! Quantos estão felizes essa manhã? Dá uma glória a Deus. Não. Quem está feliz com Jesus, dá uma glória a Deus. Vamos celebrar o Rei, amém? Aleluia! Te adoramos! Eu sou livre, meu Deus, eu cantarei pra sempre do teu amor, que lança fora o medo, que lança fora o medo em tua presença, até a tristeza, saúde e alegria, eu vou cantar do teu amor, que mudou a minha vida pra sempre, em todo tempo tu és bom. Tu és bom, em todo tempo tu és
todo tempo tu és bom, tu és bom. Com as mãos assim, ó. Declare. Mais uma vez você vai declarar assim, ó, com as palmas. Celebre o Rei. Com as palmas assim, ó. Celebre a bondade do Senhor, que nos cerca todos os dias. Ele é fiel. Óleo de alegria, ao invés de pranto, ao invés de espírito angustiado. Óleo de alegria, ao invés de pranto, vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado. Óleo de alegria, ao invés de pranto, vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado. Celebre ao Rei, porque Ele é bom em todo tempo. Declara assim, ó. Em todo tempo tu és bom. Olhe pra esse telão e declare somente isso assim, ó. Em todo tempo tu és bom. Não importa a dificuldade, a bondade dele nos cerca todos os dias. Declare isso. Não importa o que eu não importa que meu Deus é bom. E a sua fidelidade é de geração em geração. Em todo tempo tu és bom. Eu sei. Em todo tempo tu és bom. Tu és Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é bom. Coloque a mão no seu coração e fala assim: Ele é bom. Eu sei que Ele é bom. A bondade de Deus nos cerca todos os dias e por isso nós temos um motivo de celebrar. Talvez você esteja passando por alguma situação e tenha esquecido disso, da fidelidade de Deus, de tudo aquilo que Ele transformou na sua vida. Eu acho lindo no meio desse louvor, porque a tua graça nunca falha. A graça do Senhor jamais falhará na sua vida. A misericórdia dele se renova a cada manhã. Eu gostaria que você erguesse as suas mãos o mais alto que você puder. Começasse a declarar essa canção: Te amo, Deus. Te amamos, Senhor. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão
na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Todo o fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Declare isso. Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Assim, erga essas mãos assim. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Eu sei, Deus, Com todo o fôlego que tenho, todos os dias, Senhor, cantarei da tua bondade, fidelidade que nos segue. Declare novamente, és fiel em todo tempo. Nós sabemos, Senhor, todo tempo tu és tão com todo fôlego, todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, és fiel em todo pra tempo. cumprir suas promessas em nós. Todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Tua bondade me seguirá. Declare, erga suas mãos e diga isso. Bondade me seguirá todos os Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego Tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tudo que eu preciso, tua bondade me seguirá, Senhor. Quantos creem nisso? Se você crê, dê uma forte aplauso, Senhor. A bondade dele nos cerca, porque ele é um Deus de detalhes. Eu tenho vivido isso na minha casa, na minha família, com as minhas filhas. Eu tenho aprendido que o meu Deus é um Deus que cuida de mim, não importa as circunstâncias. É um
um Deus que cuida da minha casa, é um Deus que nos protege. A palavra de Deus diz que em vão e sentinela guarda o homem, se o Senhor não guardar a sua casa. Quem tem guardado a sua casa é a sua vontade, é o seu querer. Ou você saiu e deixou o Senhor cuidar dela? Se você não fez isso, hoje é a sua oportunidade. Eu quero dizer que você tem um Deus de detalhes. Esse louvor fala extremamente comigo, diz: eu tenho um Deus de detalhes. Do sapatinho da minha filha que vai nascer, da roupa que eu visto, tudo Ele cuida. E esse é o Deus que nos cerca de bondade, de misericórdia todos os dias. Não se esqueça disso, se alegre. Ao invés de pranto, óleo de alegria. Se alegre no Senhor, diga assim: eu tenho Deus que cuida de mim, cada detalhe. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Livrou-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, Ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os seus sonhos vão além do que eu posso imaginar. Pega suas mãos, diga assim, ó: Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta limite nas águas do mar, deu altura certa, pássaro voar, fez o céu e pôs estrela a brilhar, pra gente olhar e admirar, fez a abelha pra gente provar o mel, pintou de azul o nosso lindo céu, quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta. Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar. Você pode falar isso? Deus está cuidando, Ele está cuidando de tudo. Não se preocupe. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor. Eu sei. Deus está cuidando, Veja Ele cuidando de tudo. Feche seus olhos, comece a ver E o isso. meu trabalho é esperar.
Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no teu amor. Deus está cuidando Da sua cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor. Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar em ti, Senhor. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, Ele cuida, nos detalhes cuida de mim. Ele me cerca por Seu detrás amor e é por sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de Não se mim, preocupe, nos detalhes cuida Ele tem cuidado de você. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Quem se sente assim, dê um forte aplauso ao Senhor nessa manhã. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele não muda, Ele não faz. Aleluia. Você pode sentar, querido. Bom dia, boa noite, você aí que está no ao vivo aí, né? Na live aí, né? Não é na live, né? Como é que chama? No gravado aí, né? No culto online. Perdão, é tanta da tecnologia aí que a gente se perde no meio das palavras aqui. Mas prepare, Deus tem uma palavra poderosa para você hoje. Deus vai fortalecer a sua fé, vai fortalecer a sua vida nessa manhã. Nossos apóstolos, né? Apóstolo Francisco, apóstola Lígia se encontram em Goiânia, né? Estão participando lá do MDA Mulher, pastora Lorena também, pastora Alcilene. Mais algum pastor? Não, só esses dois pastores, né? Pastora Luceni, né? Pastora Jennifer, lá de Itacoatiara, e várias irmãs, né? Várias irmãs aqui da igreja estão lá em Goiânia participando desse MDA Mulher, né? Que você esteja orando pelos nossos apóstolos, principalmente, né? Pelos pastores que estão lá. Aleluia. Nós gostaríamos de conhecer você, de honrar você que está aqui hoje com a gente pela primeira vez, segunda vez e até pela terceira vez, né? Fique de pé, por gentileza, você que se encontra pela primeira, segunda e até terceira vez, aí no seu lugar mesmo. Não vou chamar você aqui na frente, só queremos te honrar aí de onde você se encontra. Tem um irmão ali atrás, né? Permaneça de pé, por gentileza. Mais alguém nos honrando com a sua presença. Não fique com vergonha, não. Você está no meio da sua família, no meio dos seus irmãos. Para nós é uma honra, né? Para nós é uma honra receber cada um de vocês, né? E dizer da nossa alegria em você ter podido estar aqui com a gente hoje, né? Sinta-se abraçado, né? Sinta-se acolhido aqui. E quantas vezes você desejar retornar a essa igreja, saiba que você sempre será muito bem recebido. Em nome dos nossos apóstolos, na nossa liderança, nós queremos dar as boas-vindas para você. Queria pedir que toda a igreja ficasse de pé agora, amém? E depois, né, nós vamos cumprimentar esse querido com a nossa saudação. E depois você vai sair do seu lugar, você vai cumprimentá-lo, mas você também vai sair do seu lugar para cumprimentar o seu irmão, né? Nós vivemos um tempo em que a gente precisa restaurar
essa aproximação, restaurar essa comunhão, restaurar o abraço, né? Pastor, mas o senhor teve Covid há 3 semanas atrás. Eu tive Covid há 3 semanas atrás, mas está tudo tranquilo, tudo bem. E isso não vai me impedir de dar um abraço em você. Então, da mesma maneira, dê um abraço no seu irmão. Ah, quer dizer, né? Vocês estão com medo de me abraçar. Eu já não estou transmitindo mais não, tá, querido? Estou tranquilo já. Não fico com medo de me abraçar não, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3. Seja bem-vindo em nome de Jesus, nós te amamos. Saia do seu lugar, cumprimente o seu irmão, dê um abraço no seu irmão, amém? Que bom te ter aqui comigo, pra conversar e te conhecer. Sorrir, fazer amigos, celebrar a Deus que nos uniu. Como foi conhecer, que bom te conhecer. Pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados que irmãos. Que bom te conhecer. Foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados que irmãos. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Você pode sentar. Vamos ficar ligado aí no nosso SEC News. Da nossa agenda semanal. Preste muita atenção porque inicia agora mais um SEC News! Domingo é dia de cultuar ao Senhor. Nós queremos convidar você e sua família a cultuar ao Senhor junto conosco. Aqui na sede, nossos cultos iniciam às 8, às 16 e às 18 horas. E você que não pode estar conosco presencialmente, acompanhe a transmissão do nosso culto através das redes sociais. E lembrando que, a partir das 19 horas, se inicia o nosso culto nos núcleos. A família é a célula máter da sociedade e com o objetivo de fortalecer e edificar as nossas famílias, no dia 8 de novembro, no Tadel, estaremos trazendo o pastor Ricardo Vasconcelos, do Ministério Família de Sucesso. Uma grande oportunidade de edificação de toda a sua casa. Então venha e traga convidados, não fique de fora, vai ser um momento singular de fortalecimento das nossas famílias. A Igreja de Atos se reunia de casa em casa e nós também. Todas as quartas e sábados temos as nossas células. Procure uma mais próxima de você. Participe! Algum membro da sua célula se converteu essa semana? Está sentindo falta de alguém que por algum motivo não pôde vir para o culto? Então, segunda-feira é o dia de nós visitarmos, porque aqueles que o Senhor nos confiou, não perderemos nenhum. Prepare-se, está chegando o nosso último encontro com Deus do ano. Do dia 18 a 20 de novembro, nós estaremos realizando o nosso encontro, organizado pelas redes Amarela e Laranja. Todos nós estamos em busca de algo, que muitas vezes nem nós mesmos sabemos dizer o que é. Mas a verdade é que em cada um de nós existe um espaço, uma lacuna que só pode ser preenchida por aquele que nos criou, por aquele que conhece e sabe exatamente do que precisamos. Porque após um verdadeiro encontro com Ele, todas as coisas são feitas novas outra vez. E Ele te convida para este encontro, para te mostrar o caminho, a verdade e a vida, para saciar a sua sede, te suprir e te fazer enxergar de novo. Qual vai ser a sua resposta? Olá, queridos, tudo bem? Firme? Tranquilo?
Novembro está chegando, 25, 26 e 27 de novembro, vamos estar juntos novamente. Giflame, conferência de jovens, vamos falar do Espírito Santo, vamos fazer uma grande movimentação aí. Vai ser um prazer, uma alegria poder seguir os irmãos mais uma vez. Espero vocês lá. Aqueles caras que gostam de correr, de fugir, foge não. Vamos estar juntos aí no final de novembro, tá bom? E chegamos ao fim de mais uma edição do nosso Sec News. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Guarde seu celular. E esteja sensível à voz do Espírito Santo, porque Ele quer falar com você. E não esqueça, nós vivemos em comunidade! Aleluia. Dê um aplauso para Jesus, amém? Está cada vez melhor aí o nosso Sec News, né? Uma benção. Querido, só enfatizando, 18, 19 e 20, né? Daqui a 2 finais de semana, menos de 2 finais de semana, né? Nós já teremos o nosso encontro com Deus. Eu quero incentivar você que, mesmo que você já tenha feito o encontro, talvez antes da pandemia, né? Incentivar você a estar participando desse encontro. Isso é um encontro de adultos, ou seja, de 17, 18 anos em diante, né? Nós acabamos de ter o encontro de jovens, de adolescentes, né? Esse é um encontro especificamente para adultos. Então, mesmo que você já tenha feito o encontro, nós incentivamos você a participar desse encontro. Talvez você fez lá antes da pandemia, né? E gostaria, né, de estar participando com a gente, renovando a sua fé, sendo fortalecido nesse encontro com Deus. Você pode ter certeza, o encontro ele nunca é um igual ao outro, né? A cada encontro, o Senhor ele nos surpreende. Então, incentivando você a participar desse encontro. E depois, logo na semana seguinte, dia 25 e dia 26, cadê o pessoal do Giflame? Quem mais grita, geralmente, é a pastora Lorena ali, né? Hoje ela não está aí, mas é uma benção. Mas eu quero incentivar. Quem conhece o Bispo Eurípides aqui? Quem conhece, né? Sabe, queridos, um homem que tem uma história, um homem que tem vida com Deus, um homem que ficou com a gente em casa, né, um tempo, é impressionante o quanto é um homem de Deus realmente. E vai estar com a gente nesses dias, né? 25 e 26. Então não é só, eu creio que não é só para jovens, não é só para adolescentes, não. É para toda a igreja estar participando desses dias, né? Do Different Conference, porque com certeza você vai ser poderosamente abençoado nesses dias. Aleluia. Abra sua Bíblia. Hoje nós vamos ter ceia daqui a pouco também, mas antes da ceia, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 28, Gênesis 28. Nós vamos ler os versículos 20, 21 e 22. 20, 21 e 22. A Covid foi embora, mas a tossezinha, ela é insistente, né? Olha o que diz a palavra de Deus. Fez também Jacó um voto. Diga comigo, um voto. Fez uma aliança. Ele fez um compromisso com o Senhor. Dizendo, se Deus for comigo e me guardares nessa jornada, e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. E tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Olha o que a palavra de Deus está falando aqui, querido, no versículo 20. Se Deus for comigo e me guardar, a Bíblia está falando, Jacó estava falando aqui, né, de proteção. Quantos têm recebido a proteção do Senhor? Diga amém.
Quantos creem que o Senhor tem guardado a sua casa, tem protegido você? Diga amém. O simples fato de você estar aqui é porque o Senhor tem guardado você, né? Aleluia. Já, peraí. Pressionar quem está com o microfone, pastor, está demorando muito, né? E olha só, então proteção, e me der pão para comer e roupa que me vista. Quantos têm recebido aqui provisão do Senhor? Diga amém. Tem faltado comida lá na sua casa, sim ou não? Não. Tem faltado roupa para você vestir, sim ou não? Não, né? Então, e me der pão para comer e roupa que me vista. E o versículo 21, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai. Quantos têm tido paz aqui? Diga amém. Sabe, esse é um lugar onde a gente recebe, né, essa ministração de paz. É na presença do Senhor, é aqui na igreja, é junto com os nossos irmãos, né? Eu aprendi isso aqui ontem com o pastor Luiz Antônio, viu? O pastor Luiz Antônio, olha, vai estar ministrando no próximo domingo, né? No próximo domingo nós teremos o apóstolo, peraí. O apóstolo Luiz Antônio, que é uma pessoa fantástica, ele vai estar ministrando no próximo domingo para nós. Ele é o apóstolo lá da nossa igreja em Macapá, né? E ele estava me mostrando sobre isso aqui, sobre os 3 P's aqui dessa passagem. Proteção, provisão e paz. Sabe, querido, isso é tão tremendo. E ele falando, eu realmente gravei, guardei isso aqui comigo, né? Porque às vezes a gente fica pensando, e eu estava pensando isso ontem, né? Às vezes a gente fica pensando, pastor, mas eu não tenho grandes patrimônios, eu não tenho visto, né, o meu capital crescer, a minha empresa crescer tanto quanto eu gostaria. Querido, o simples fato de nós termos proteção, provisão e paz, já tem que ser recebido por nós com uma gratidão tão tremenda. E Jacó, ele fala, né, no versículo 22, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Fica de pé agora, em nome do Senhor Jesus. Se você, querido, reconhece que o Senhor, Ele tem te dado proteção, provisão e paz, sabe, o mínimo que a gente tem que fazer é ter uma vida de fidelidade ao Senhor. Uma vida de fidelidade ao Senhor nos dízimos, uma vida de fidelidade ao Senhor nas ofertas, em tudo aquilo que vem à sua mão. Sabe, querido, quando nós reconhecemos que Deus nos dá todas essas coisas aqui, todos esses 3 P's, nunca esqueça isso. Deus tem me dado proteção, Deus tem me dado provisão, e Deus tem me dado paz. Todas as vezes que Satanás tentar lançar qualquer seta na sua mente, segura aí o dízimo, retém aí as ofertas, você peça para o Espírito Santo sempre te lembrar, Deus tem me guardado, me protegido, Deus tem dado toda a provisão que eu preciso, não tem faltado nada na minha mesa, e Deus tem enchido o meu coração de paz. E aí você não vai permitir de maneira alguma que Satanás ele venha lançar qualquer seta sobre a sua mente. Pega o dízimo que você vai devolver, pega a sua melhor oferta agora. Pai, nós reconhecemos, Deus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor tem nos dado proteção, o Senhor tem nos dado provisão, e o Senhor tem enchido o nosso coração de paz. Oh Deus, e nós temos a certeza, Deus, de que tudo isso vem do Senhor, não é a força do nosso braço, não é a nossa capacidade, oh Pai, é bênção do Senhor. E Deus, sendo fiéis ao Senhor nos dízimos, nas ofertas, nós não estamos pagando por aquilo que o Senhor nos deu.
mas nós estamos simplesmente, Deus, reconhecendo em gratidão, Deus, sendo gratos ao Senhor. Oh, Deus, tudo que o Senhor tem feito por nós. E o mais importante, Pai, a salvação que o Senhor nos deu, Pai. Oh, Deus, o Senhor possa estar abençoando cada dizimista fiel, cada ofertante fiel. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus, completa proteção, completa provisão. E o nosso coração cheio de paz, Deus. E a certeza de que o Senhor está cuidando de nós, Pai. Nós abençoamos o Teu povo, cada dizimista fiel, em nome do Senhor Jesus. Amém, aleluia. Os irmãos vão passar com o gasofilácio. E você que quer fazer no Pix, você pode fazer no Pix, está aí na tela também, ou através do cartão. Amém. Na presença dos anjos sempre eu te louvarei. Cadê as palmas? Louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei sobre toda a terra. Novo som se ouvirá, sua alegria, força pra continuar. Deus de maravilhas, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na sua presença pra receber o seu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, e grau do som, o som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Amém. Você pode sentar. Hoje é dia de ceia, primeiro domingo do mês. Nós vamos estar consagrando crianças também. Se você tem, as crianças podem vir aqui na frente. Vamos orar pelas nossas crianças, todas as crianças. E se você tem o seu bebê para consagrar, hoje nós também vamos fazer consagração de crianças, né? Tem um bebezinho ali, né? Glória a Deus. E as crianças podem vir aqui na frente também. Vamos orar pelas nossas crianças também. Amém? Você que vai consagrar seu bebê, sua criança, fique aqui à minha direita, por favor. Tá bom? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Pode ficar de frente para a igreja quem vai ser consagrado. Vamos uns dias abençoar nossas crianças aqui primeiramente. Amém? Pai, nós abençoamos nossas crianças. Nós declaramos que elas vão crescer, elas crescem na Tua presença, Pai. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus que o sistema desse mundo, as mentiras desse mundo, oh Deus, não podem tocar nas suas mentes, tocar nos seus corações, Pai. Nós guardamos nossas crianças de todo intento do inimigo, de todo abuso, espírito de abuso, em nome do Senhor Jesus. Abençoamos as famílias também da Tua igreja, repreendemos todos os mal sobre as famílias, em nome de Jesus. Amém, aleluia. As crianças podem ir, dê um aplauso para Jesus, amém. Salinha de 4 a 6 anos aqui embaixo, tá? Aqui bem embaixo do sistema de som ali. Aleluia. Estenda suas mãos para cá.
Menino veste azul, né? Pai, nós declaramos a bênção do Senhor sobre o Anthony, Pai. Oh, Jesus, nós queremos abençoar todos os seus dias, Pai, e declarar em nome de Jesus o Anthony crescendo na Tua presença, Pai. Nós declaramos em nome de Jesus, Deus, que nada nesse mundo vai roubá-lo da Tua presença, Pai. E nós declaramos que ele será um grande homem de Deus. Abençoamos seus pais também, Pai, para que conduzam o Anthony, Pai, à Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Pode aplaudir Jesus. Glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 18. Gênesis 14, 18, 19 e 20. Aleluia. Vamos ficar de pé, queridos. Aleluia. Os irmãos estão distribuindo a Santa Ceia. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Rei de Salém. Melquisedeque, querido, é um título e dado ao rei de Salém. Escute. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. Nessa época não tinha ainda o sacerdócio levítico, né? Porém, esse sacerdote do Deus Altíssimo, que vem ao encontro, ele traz pão e vinho. O pão simboliza o corpo de Cristo Jesus. E o vinho simboliza o sangue que foi derramado. Você sabia que o dízimo ele está relacionado à remissão? Ele está relacionado com a redenção? É impressionante isso. Ele é o selo daquilo que Deus, da aliança que Deus fez com o homem. Jesus disse: quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Então, quando você está comendo o pão, tomando esse suco de uva, você está dizendo: eu tenho uma aliança com Deus, com essa liderança, com esse ministério. Aonde eu como o pão e bebo o vinho, ali eu devo dizimar. E quando eu dou a minha fidelidade ao Senhor, eu estou dizendo: eu tenho uma aliança com Deus nesse lugar. Aí Deus fez promessas. Senhor Jesus, levante o pão. Nós queremos consagrar esse pão que simboliza o teu corpo lá na cruz, que foi traspassado, foi moído pelos nossos pecados. E ao participar dessa ceia, nós estamos dizendo que temos uma aliança eterna com o Senhor. E ao participar, ó Deus, nós estamos anunciando a tua morte até que o Senhor venha. Obrigado, Senhor Deus, porque na tua morte os santos ressuscitaram. E nós louvamos a ti por isso, Senhor. E na tua vinda, nós iremos contigo, Senhor, e estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus. Coma do pão. Lá na cruz, meu passado
Levante o cálice. O Senhor disse: esse é o meu sangue que é derramado por vós. É o sangue da nova e eterna aliança. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o teu sangue foi derramado lá na cruz para nos purificar de todo o pecado. Obrigado porque nós temos os nossos pecados perdoados, purificados, somos lavados em uma boa consciência diante dos homens e diante do Senhor. E nós te apresentamos esse suco de uva, Senhor, e queremos declarar que nós reconhecemos o teu sacrifício na cruz, em nome de Jesus. Aleluia. Beba do cálice. Sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor abençoe a tua vida e a tua casa. Que o Senhor te fortaleça a tua vida espiritual, familiar, teu relacionamento com Ele, a tua vida de oração. O Senhor te abençoe. De Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus? E ainda de pé, nós vamos receber o pastor Juvenal Portela, que vai estar ministrando para nós uma palavra. Dê mais um forte aplauso a Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Você pode sentar, querido. Aleluia. Eu quero destacar aqui, querido, dos avisos que foram dados. E um passou assim meio que despercebido, né? Que é agora terça-feira. Terça-feira, dia 8. Não sei se tem banner, tem aí, né? Pastor Ricardo Vasconcelos vai estar aqui conosco. É lá de Brasília. Já esteve aqui conosco. Ele já ministrou aqui nessa igreja. Uma conferência de família. Pastor Ricardo Vasconcelos é esposo da pastora Maírla Vasconcelos, que já ministrou aqui para as mulheres. Esse casal, eles têm um ministério que é Família de Sucesso. Eu tive a última vez que nós fomos em Brasília agora, participamos lá de uma conferência do MDA, nós estivemos... Eu, o apóstolo Francisco, estivemos lá na igreja dele, uma igreja muito boa lá em Brasília, e é um homem de Deus, é uma família muito abençoada, essa família aí, viu? Ele, a esposa dele, e ele vai vir aqui por Manaus essa semana, e ele entrou em contato conosco, nós temos uma amizade muito grande com eles, né? E é um pastor assim que tem uma palavra muito boa, muito poderosa. E ele é o responsável pelo MDA, pela associação do MDA lá em Brasília, né? Os cafés da manhã lá na igreja dele, da associação. Então é um pastor que conhece bem sobre a visão do MDA, está bem atualizado também. E então vai estar aqui na terça-feira. Então é muito importante que você venha, que você traga a sua célula, entre em contato hoje mesmo, no grupo da sua célula, para que todos venham na terça-feira aqui. Certamente tem coisas boas, ninguém sabe o que ele vai pregar, mas ele vai pregar ou sobre família, ou sobre a visão do MDA.
Não sei, nós não direcionamos nada. Mas, seja qual for o assunto, família ou sob a visão do MDA, certamente vai ser muito bom. Então, dê uma mobilizada nas células aí, nos seus discípulos, para estarmos aqui todos, né, na terça-feira, para aproveitarmos essa grande oportunidade que Deus está nos dando. E é interessante que na outra terça, dia 15, né? Já também teremos um outro pastor aqui. Pastor, é pastor ele, é? Apóstolo? Não. Terça-feira, na outra terça-feira. Adeildo, é pastor, né? Pastor Adeildo Silva. Ele vem, esse ministério dele é em Portugal. Então ele vai estar ministrando no Tadel na outra terça-feira, tá? E esse pastor aí, ele já é especialista em finanças. Então ele vai estar ministrando aqui, ele tem livros escritos, e também vai estar ministrando para nós na terça-feira, dia 15, tá bom? E no domingo, como o pastor Simval anunciou, próximo domingo teremos aqui o nosso querido amigo apóstolo Luiz Antônio, lá da nossa igreja de Macapá, Comunidade Evangélica Cristã de Macapá, né? É um homem de Deus muito conhecedor da palavra, o pastor, o apóstolo Luiz Antônio, tá bom, querido? Mas, terça-feira agora, dia 8, é o dia, tá? Aí os outros dias vão vindo aí, a gente vai falando. Mas não deixe de vir na terça-feira, dia 8, depois de amanhã. Curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração nessa hora, feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais essa oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, de termos uma comunhão mais próxima do Senhor, conhecer mais o Senhor, através da Tua palavra. Espírito Santo, ao pregarmos e ouvirmos essa palavra, nós queremos, amado Espírito, a Tua intervenção direta, trazendo a revelação, trazendo o alimento para a nossa alma, que o Senhor esteja ministrando em nosso espírito, Senhor, nessa hora. Nós não queremos, Senhor, ouvir uma palestra, nós queremos uma palavra de vida, uma palavra de vida eterna, um alimento espiritual nesta hora, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Queridos, o tema dessa mensagem é: a nossa fé tem que ser inabalável. Esse é o tema da mensagem. Eu já ministrei uma palavra parecida, fé inabalável. Talvez eu até tenha ministrado, se não me falha a memória, mas eu não achei no meu computador. Se eu ministrei, eu anotei em algum papel e uma palavra com esse tema: a nossa fé tem que ser inabalável. Eu não sei se eu cheguei a ministrar exatamente com esse tema, ou foi algo que Deus colocou no meu coração e que agora... Mas eu não achei essa palavra, uma palavra com esse título aqui no meu computador: a nossa fé tem que ser inabalável. Eu achei a palavra, a fé inabalável, essa eu tenho. Mas, se ministrei ou não, eu sei que essa palavra é diferente, porque Deus colocou no meu coração, totalmente, não vi em lugar nenhum assim, não me baseei em outra palavra que eu tenha ministrado, apenas Deus colocou no meu coração essa palavra aqui. Então, eu acho que é algo novo. Mas, queridos, essa palavra é muito adequada, principalmente para o tempo que nós estamos vivendo. Eu creio muito nisso, irmãos. Eu creio que Deus, Ele sempre tem uma palavra para o tempo que a gente vive. Sempre Deus fez assim e continua fazendo. Não tem sentido Deus dar uma palavra para um tempo que nós vivemos lá no passado, né, não tem muito sentido. E nós vivemos um tempo na nossa nação onde
o cristão precisa entender o que está acontecendo na perspectiva espiritual, o que está acontecendo na nossa nação, a eleição, a campanha eleitoral que teve, a eleição que ocorreu, o pós-eleição que está acontecendo. Nós precisamos entender, irmãos, na ótica de Deus, o que a palavra fala, nos ensina, nos exorta. Isso é muito importante, porque é isso que nós vivemos, é o que interessa para nós. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, nós podemos verificar, irmãos, que o que mais importa para nós, o que mais importa para a igreja, é viver uma vida nessa terra que agrade a Deus. Nós temos que agradar a Deus. Esse tem que ser o nosso primeiro objetivo de vida aqui na terra. Não é agradar a você mesmo, não é buscando os seus próprios interesses, é, em primeiro lugar, os interesses de Deus, do seu reino. Por isso que lá em Mateus 6,33 diz, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e as outras coisas, aquilo que é meu interesse, vai ser acrescentado, como a palavra de Deus promete. Mas eu preciso entender que o meu objetivo principal é agradar a Deus. Agradar a Deus. E o autor de Hebreus está dizendo que é impossível agradar a Deus sem fé. É impossível agradar a Deus sem fé. Então, aí, irmãos, nós já precisamos entender uma coisa, que se tem algo que o inimigo da nossa alma, que o diabo quer, é nos afastar de Deus. E ele sabe muito bem que para nos afastar de Deus, ele precisa abalar a nossa fé. Se ele abalar a tua fé, ele te afasta de Deus. Por que que muitos acabam se desviando, voltando para o mundo? É porque, por algum motivo, tiveram a sua fé abalada. A sua fé foi atingida. E aí, nós precisamos entender que eu preciso agradar a Deus e sem fé eu não vou conseguir. Apesar de todas as lutas, todas as tribulações, perseguições, aflições, nós vivemos em um mundo com esse objetivo, agradar a Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1, diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. A maneira de viver e agradar a Deus. O apóstolo Paulo nos exorta a continuar progredindo nesse caminho cada vez mais.
Precisamos cada vez mais agradar a Deus. Agora, para que isso aconteça, eu preciso entender que a minha vida precisa ser pautada na fé do Senhor Jesus Cristo, na fé nesse Deus. Cada vez, para que eu agrade cada vez mais a Deus, eu preciso cada vez mais buscar aumentar a minha fé. Essa fé, querido, ela pode ser pouca, ela pode ser mais ou menos, ou ela pode ser muita. Você lembra daquela passagem que diz que se nós tivermos a fé como um grão de mostarda, nós podemos ordenar um monte que se transporte, tal, aquela coisa toda. Tem gente que diz assim: se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, né, que é uma pequena semente que se torna uma grande árvore, essa forma está errada. Não é a fé do tamanho de um grão de mostarda. O grão de mostarda é muito pequeno. Deus não se agrada com uma fé muito pequena. Não é isso que Deus quer. Ele está dizendo da fé como um grão de mostarda, que sendo uma semente tão pequena, que você bota assim, ela praticamente some na tua mão, ela se torna uma grande árvore. Como que uma semente tão pequenininha se torna uma árvore tão grande? É isso que a Bíblia está dizendo. Ou seja, é como se aquela semente fosse tão pequena, mas ela tem uma fé muito grande. O que interessa para Deus não é uma pequena fé. Olha o que diz em Mateus capítulo 8, versículo 5 em diante, diz assim: apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. As minhas ordens e digo a este: vai, e ele admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade, mesmo em Israel achei fé como esta. Uma grande fé agrada a Deus. Uma fé cada vez mais fortalecida agrada a Deus, querido. Preste atenção, muito cuidado, para não ter uma vida muito no natural. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios 2,14, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas lhe parecem loucura. O homem natural, ele começa a questionar a fé, a questionar as coisas de Deus, que são vividas pela fé. Então, muito cuidado, para você não se tornar um crente, a sua fé vai diminuindo e você se torne natural, como nós podemos ver na vida desses discípulos. Em Mateus 8, 23 a 26, diz assim: então, entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? O homem de pequena fé, ele teme tudo, ele fica com medo de tudo, tudo apavora ele. Por quê? Porque ele não confia em Deus.
E não tem como agradar a Deus, não tem como Deus se agradar de alguém que se abala por tudo. Se abala por tudo. Nós precisamos entender, irmãos, o apóstolo Paulo diz assim: quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Ele está dizendo, olha, quando o homem natural, ele está desiludido, ele está desesperançado, o homem natural, com as coisas naturais, ele diz, aí o homem espiritual prevalece, e aí eu sou forte. É isso que ele quer dizer. É isso, irmãos. Nós vivemos num mundo que, para vencê-lo, nós precisamos cada vez mais fortalecer a nossa fé. A fé pequena não agrada a Deus. Nossa fé precisa ser suficiente para vencer o mundo. 1 João capítulo 5, versículo 4 diz assim: porque todo que é nascido, quantos são nascidos de Deus aqui, irmãos? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Não tem outro jeito, querido, para vencer o mundo. Não tem outra forma. Não tem outra fórmula. Não tem outro caminho. A única forma de vencer o mundo, de vencer o pecado, de vencer a injustiça, é através da nossa fé. E essa fé precisa ser alimentada, cada vez mais fortalecida. Por quê? Porque no mundo teremos aflições. Ah, pastor, mas nunca falaram para mim isso. Disseram que se eu aceitasse Jesus, a minha vida seria 1000 maravilhas. Que todos os meus problemas seriam resolvidos. Que eu teria uma vida maravilhosa. Nada de problemas mais na minha vida. Jesus não falou isso. Jesus falou o contrário, né? Jesus nos alertou a humanidade sobre as aflições que passaremos nesse mundo, irmãos. Mas Ele também nos alerta para termos bom ânimo. Em João capítulo 16, versículo 33, diz assim: estas coisas vos tenho dito, Jesus fala, essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. A nossa fé em Jesus Cristo faz com que a gente possa enfrentar qualquer aflição, qualquer situação, irmãos. Qualquer uma. Qualquer situação. Não importa o que for. Nós estamos hoje, né? Hoje faz uma semana, né? Domingo passado tivemos eleição. E deu esse resultado que todos conhecem. Está sendo questionado, né? Muitos estão falando uma coisa, outros falando outra, o povo está na rua. Tudo indica que teve alguma coisa irregular aí, ninguém sabe. Mas a gente sabe que a própria campanha já foi desfavorável para um e favorável para outro. Houve uma campanha injusta, a gente sabe disso. Mas eu não sei no que vai dar isso aí. Eu não sei. Mas uma coisa é certa, irmãos. Independente do que vai acontecer, nós sabemos que precisamos fortalecer a nossa fé. Nós sabemos que essas coisas, essas aflições que estamos passando por causa dessa eleição, por exemplo, ela não pode, isso não pode
nos enfraquecer na fé. Não pode. Isso nós não podemos deixar de forma nenhuma que isso venha, seja quem era a favor do Lula, seja quem era a favor do Bolsonaro, isso não pode afetar a nossa fé, irmãos. Não pode. Não podemos deixar que isso venha, sabe, nos abalar a tal ponto. Eu estou falando isso porque domingo passado, no culto que saiu o resultado, teve gente que saiu da igreja, foi embora para casa aflita. No primeiro turno, uma pessoa ligou para mim, pastor, então a pessoa estava muito abalada. Sabe, queridos, é claro, existem situações que nos deixam triste, preocupado, é verdade, mas isso não pode arranhar nossa fé. Ao contrário, quando se passa por lutas, aí é que a gente precisa, irmãos, fechar os olhos naturais e olhar para Jesus, olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É Ele, é para Ele, querido, que nós temos que olhar, não para as circunstâncias, não para os gigantes. Pastor, vamos ficar alienados das coisas? De forma nenhuma. De forma nenhuma vamos ficar alienados. De jeito nenhum. Vamos continuar lutando. Porque é também que a gente seja um alienadão, olha, não, está acontecendo aqui, política está isso, está aquilo outro, não tem nada a ver comigo. Não existe isso, irmãos. Em momento nenhum na Bíblia você vê Deus mandando seus... Ao contrário, você vê os homens de Deus, as mulheres de Deus, enfrentando governos, enfrentando autoridades. O próprio Jesus enfrentava. Tinha atuação política. Chega dessa balela de que a igreja não pode falar de política, que a igreja não pode se meter em política. Isso é uma balela, isso é um engano do diabo, meu irmão. Ué, você é um meio cidadão? Você é um crente alienado, meio cidadão, que não tem posicionamento, não tem pensamento político? O que a igreja não pode é fazer desse púlpito aqui um púlpito de campanha política. Não pode se tornar um partido político, fazer política partidária. A igreja não pode fazer isso. A igreja não pode dizer, olha, o meu partido é esse, e vamos votar no fulano do meu partido. Não pode. Mas a igreja, ela precisa defender princípios, ela precisa defender valores que são, muitas das vezes, decididos, orientados politicamente. São os políticos que decidem. Os políticos podem decidir liberar o aborto indiscriminadamente. A igreja vai ficar calada? A igreja vai ficar omissa a isso? Quem que vai defender os princípios e valores de Deus? Não espera, irmãos, que o partido X ou Y vá defender, se não for a igreja. Quem recebeu a autoridade de Jesus aqui nessa terra foi a igreja. E se nós nos omitirmos, nós vamos estar pecando contra Deus. Então esquece esse negócio. Esquece essa história de que a igreja, ela tem que ficar neutra. A igreja não tem partido, a igreja não tem candidato de estimação. A igreja tem princípios e valores para defender. O candidato que der liberdade para a igreja defender esses princípios, esses valores, é o candidato que a igreja tem que apoiar, seja ele quem for e de partido que for.
Se o candidato que hoje defende os princípios permite que a igreja fale isso, aquilo, amanhã ele mudar de ideia, a igreja corta. Quantas vezes vocês já ouviram aqui, por exemplo, a gente apoia o Felipe Souza, apoia ele, mas o dia que o senhor Felipe Souza, deputado Felipe Souza, quebrar os princípios, deixar de defender os princípios de Deus, ele está fora, sem o menor problema, irmãos. Pode ter certeza disso. Nós nunca negociamos princípios, nunca vamos fazer isso. Ah, mas tem a igreja tal, é problema deles. É problema deles. Nós agimos dessa forma. Então, é isso que nós temos que defender. Se vamos dizer que confirme Lula lá, né? Confirme Lula como presidente, vamos ver se confirmar. Pronto, beleza. Lá na frente, Lula diz assim, olha, é o seguinte, os princípios, os valores da igreja não podem ser tocados. Defender a igreja, dar liberdade para a igreja. Meu amigo, a igreja já apoiou ele outras vezes, mas na hora que se levantar contra a igreja, pode ser ele, quem pode ser o Bolsonaro, pode ser quem for, se levantou contra a igreja, tentando proibir, amordaçar a igreja, nós não vamos aceitar. Não vamos, de forma nenhuma. A Bíblia Deus nunca compactou com isso. O povo de Deus sempre se levantou contra isso. Pode ser ele quem for, pode ser a pessoa que for. Então, queridos, entenda, nós precisamos trabalhar cada dia para aumentar a nossa fé, vencer o mundo, passar por lutas e aflições, sem perder a fé e nem mesmo diminuí-la. Ao contrário, nossa fé precisa ser cada vez mais fortalecida com as aflições e lutas, ao ponto de se tornar inabalável. Esse é o nível de fé que Deus espera de cada um de nós. Esta é a fé que impressiona e agrada a Deus, a fé inabalável. Em Efésios capítulo 6, versículo de 10 em diante, diz assim, ó, o apóstolo Paulo fala assim, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, pode estar acontecendo o que for, pode estar a situação que for, a palavra de Deus diz assim, ó, o que você tem que fazer? Sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. É isso que a igreja tem que fazer, meu irmão. Não é ficar indo para a igreja. Eu não vou mais para a igreja porque eu conheço uma pessoa lá que fulano que votou não sei o quê. Meu irmão, isso é meninice espiritual, sabe? Não aceite essa mentira, não aceite esse engano do diabo, que o diabo quer isso, é atingir a tua fé, fazer você ser um crente fraco, um crente que facilmente é dominado. É isso que ele quer. Se tem uma coisa que o diabo se apavora, é um crente cheio de fé. É isso que apavora Satanás. É isso que deixava Satanás encabulado com a vida de Jó. Ficava encabulado. Satanás colocou como desafio derrubar Jó, mas não conseguiu, porque a fé de Jó era inabalável. Inabalável. Que diria de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Sadraque, Mesaque e Abidnego, irmãos, foram lançados naquela fornalha, se recusaram a se prostrar diante daquela estátua, e foram lançados numa fornalha de fogo ardente 7 vezes mais aquecida.
a ponto de que os soldados que jogaram ele na fornalha morreram. Mas a Bíblia diz que nem cheiro de fumaça tinha no cabelo deles. Nem cheiro de fumaça. Eles saíram de lá inabaláveis. A mesma coisa é Daniel, lançado na cova de leões, que estavam ali famintos. Os leões não tocaram em nada, nem um arranhãozinho, Daniel, por causa da fé inabalável. Sabe, queridos, um dia Jesus passou por uma eleição. Verdade? Jesus passou por uma eleição. E Jesus perdeu a eleição. Quem ganhou foi um ladrão. Quem vai ser solto, Jesus ou Barrabás? Os crentes queriam Jesus solto. Talvez os crentes estivessem jejuando 21 dias. Não sei. Estava lá os discípulos jejuando, orando, para que Jesus fosse eleito, né? Porque sempre tinha todo ano tinha, né, essa situação de soltar alguém. Aí está lá Jesus e um ladrão, um bandido. Mas o povo escolheu o bandido. O bandido ganhou a eleição. Jesus foi morto. E aí o que aconteceu com a igreja? Grande parte da igreja ficou desanimada. Ficou desanimada. Lá, caminho de Emaús, desanimado, triste, desesperançado, acabou. Jesus teve que ir costurando com cada um. Jesus foi lá com Pedro. Pedro, tu me amas? Eu te amo. 3 vezes. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Jesus foi lá consertar com Pedro. Jesus foi lá com Tomé, que estava dizendo, não, só acredito, agora eu não acredito mais nada, não. Só se eu ver mesmo, se eu botar minha mão lá na ferida. Jesus foi lá, está aqui, Tomé, ó. Bem-aventurados que creem sem ver, Tomé. Fé, Tomé, fé. Pedro, fé, Pedro. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Aqueles discípulos no caminho de Emaús, Jesus chega lá com eles. E eles estavam lá tudo dizendo, tu nunca viu falar não? Jesus pergunta para eles, ué, onde é que você estava? Você não ouviu falar não o que aconteceu com aquele que nós achávamos que era o Salvador? Olha o que aconteceu. Preste atenção, irmãos. Depois não vão dizer por aí que eu estou comparando Bolsonaro com Jesus. Bolsonaro está muito longe de ser Jesus. Muito, muito, muito. Tá? Não tem nada a ver. Eu estou falando de uma situação que a igreja passou muito, né, um pouco semelhante com o que está acontecendo aqui. Uma desilusão, uma aflição, uma decepção. Eu estou falando isso baseado em algumas pessoas que nós vimos, não só aqui, mas até na Igreja da Paz, por exemplo, o pastor Geraldo relatou para a gente, crentes que não querem nem ir para a igreja mais, né? E isso é triste, irmão, isso é triste, porque isso revela uma fé vacilante, uma fé inconstante. Então nós precisamos entender isso aí, à luz da Bíblia. E Jesus foi e mostrou para aqueles discípulos que eles precisavam ter fé, que os olhos deles estavam vendo uma outra realidade, mas que nós não andamos por vistas, nós andamos pela fé, irmãos. É pela fé.
A igreja, na sua história, já passou por lutas muito maiores. E a igreja só cresce. A igreja do Senhor, ela permanece. Então aqui, o apóstolo Paulo diz: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aleluia! Essa é a fé que agrada a Deus. Essa é a fé que agrada ao Senhor. A fé inabalável. Você lembra de Estevão? Estevão estava sendo apedrejado, irmãos. Estevão estava lá sendo apedrejado, mas Estevão estava contemplando o Senhor, e a Bíblia diz que Jesus ficou de pé naquele momento. Jesus ficou de pé, olhando para aquela fé, para aquele homem de fé, aquele homem que não se calou, aquele homem que não fraquejou na sua fé, diante das lutas, diante das perseguições, diante das aflições, ele não se calou. Nossas lutas e aflições são momentâneas, irmãos. 2 Coríntios capítulo 16, 2 Coríntios 4, versículo 16 a 18, diz assim, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso eterno de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. São eternas, irmãos. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus tem preparado para nós. Deus permite que passemos por tribulações para nos manter atentos, vigilantes. Sabe, nós precisamos entender isso, que se nós não tivéssemos lutas, aflições, a nossa fé seria fraca. A nossa fé seria fraca. Se nós estivéssemos sempre vivendo na bonança. O Senhor quer, nos desafia a buscar nele e na sua palavra um aumento da nossa fé. Como diz em Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Se tem uma decisão errada que alguém pode cometer, é diante dessas circunstâncias, recuar, retroceder na sua fé. Essa é a pior decisão que alguém pode tomar. Na verdade, tem que ser o contrário. Nas lutas, nas provações, nas aflições, é que a nossa fé precisa ser sustentada e aumentada. Tem o exemplo do apóstolo Paulo. Preste atenção o que aconteceu com esse homem.
O apóstolo Paulo, ele dá um relato aqui de um resumo do que foi a vida dele como cristão. Um resumo daquilo que Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 22 até o 33, olha só o que ele fala: são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigo no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu também não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela de muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. O apóstolo Paulo sofreu, e sofreu muito, irmão. Muita perseguição, muito açoite, muitas prisões. Mas, por tudo isso que ele passou, em momento algum, você vê o apóstolo Paulo vacilando na fé. Pelo contrário, ele permaneceu firme com sua fé inabalável no Senhor Jesus Cristo. No final da sua vida, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, o apóstolo Paulo diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Guardei a fé. A fé permaneceu inabalável. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Você pode ter tudo na vida, derrotas, vitórias, mas você precisa guardar a sua fé. Ela tem que ser inabalável, inatingível. A tua fé não pode ser atingida, irmão. Nem que entrassem aqui, mandassem fechar a igreja, botassem gente, mas já fizeram isso. Na pandemia fizeram isso. Proibiram a gente de entrar para cultuar a Deus. Nem por isso nós fomos abalados. Nem por isso a igreja do Senhor foi destruída. Infelizmente, alguns de pequena fé pereceram. Mas isso é um alerta para nós. Isso é um alerta para cada um de nós, para que não caiamos nessas ciladas de vacilar na fé por causa das circunstâncias. Para concluir, eu quero ler com você
1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 ao 11. A palavra de Deus diz assim: sede sóbrios e vigilantes. Sede sóbrios, estejam alertas e vigiem, como diz aí, né? O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Olha o que ele fala no versículo seguinte: resistam-lhe, resistam-lhe. A Bíblia não diz assim, olha, a Bíblia não diz enfraqueçam, desistam, entregue os pontos, desanimem. A Bíblia diz resistir, resistir-lhe firmes na fé. Resistam-lhe fé, na fé, meu irmão. Perca tudo, mas não perca a sua fé. Resistam-lhe, permanecendo firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar pelos séculos dos séculos. Amém! Fique de pé, querido, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Essa música é para cantar com um sorriso no rosto, querido. Se exércitos os abalados, não cairão à tua direita, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás abalado. Ele é vencedor, Ele é vencedor. Alguém aqui que precisa entregar sua vida para Jesus agora, saia do seu lugar. Saia do seu lugar, você que precisa entregar sua vida para Jesus, você que precisa se reconciliar com Ele agora, saia do seu lugar. Pode aplaudir o Senhor. Lugar. Talvez o diabo esteja dizendo para você tomar essa decisão depois, que você não está preparado agora. Isso é mentira do diabo. O Senhor te trouxe hoje nesse lugar
porque hoje Ele quer decretar salvação na tua vida. Sai do seu lugar, nós vamos cantar essa canção, vamos continuar cantando. Venha, saia do seu lugar, venha entregar sua vida a Jesus, venha se reconciliar com Ele. Você que está em casa, nesse culto online, também tome essa decisão. É a decisão mais sábia, mais importante da sua vida. Faça isso agora em nome de Jesus. O Senhor te chama. Oh! Aleluia! Nós confiamos em Ti, Senhor. Tu és lindo, Tu és Rei, Tu és o Senhor de nossas vidas. Não importam as circunstâncias, o que importa é o nosso Deus. Quando não temerá o nosso coração, a esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiamos em nosso Deus. Eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos. Coloca a mão no seu coração, você que está aí. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te peço perdão, Senhor, todas as vezes que eu fraquejei na fé, que eu vacilei na fé, que eu não confiei no Senhor. Nesta hora, Deus, eu te peço, fortalece a minha fé. Fortalece a minha fé, Senhor. Eu não aceito viver nesse nível de fé que eu tenho hoje. Eu quero cada vez mais confiar no Senhor. Eu quero uma fé inabalável. Senhor Jesus, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Usa a minha vida, Senhor. Senhor Jesus, eu creio, Senhor, que independente das circunstâncias, venci o mundo pela minha fé no Senhor. Obrigado, Jesus, aleluia. Dê um forte aplauso a Ele, aleluia. Coloca a mão no teu coração, Augusto. Diz assim comigo: Senhor Jesus, eu estou arrependido de todos os pecados que eu cometi, e eu te peço perdão, Senhor. Eu te recebo na minha vida como meu Senhor e suficiente Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida. Obrigado, Jesus, por me. Parabéns, viu, querido? Decisão corajosa. Vire para lá, conheça a sua nova família que te ama. Aleluia! Vem nosso Deus, amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Nosso Deus.
louvo a Deus pela sua vida, você que está aqui, você... A igreja sendo ferozmente atacada pelo diabo, pelo reino das trevas. Mas você está aqui. Você está aqui. Você permaneceu firme. Você está de parabéns. Você está de parabéns. Mas nós precisamos resgatar os soldados feridos. Os soldados que, por algum motivo, tropeçaram, fraquejaram. Esse é o trabalho da igreja, irmãos. Esse é o certo. Nós precisamos trazê-los de volta e resgatar suas vidas, sua família, e trazer mais ainda, saquear o inferno. Esse é o trabalho da igreja, saquear o inferno, libertar os cativos. Esse é o nosso trabalho. E vamos continuar fazendo isso com muita fé em Jesus Cristo. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele vai estar conosco, independente de governo, independente das circunstâncias. Amém? Glória a Deus. E aí eu quero reforçar com você, terça-feira agora, começa às 18h30, mas pastor, 18h30 eu não consigo, do meu trabalho. Venha, irmão, mesmo que você chegue um pouquinho atrasado, não tem problema, mas venha na terça-feira, tá? Nós temos a oportunidade, um homem de Deus que nós conhecemos, tem um ministério muito importante, um ministério de família, é uma família muito abençoada, um pastor muito ungido, pastor Ricardo Vasconcelos vai estar aqui conosco. Então vamos aproveitar ao máximo essa oportunidade que Deus está nos dando, tá bom? Amém, irmãos? Então vamos, terça-feira, vamos estar todo mundo aqui, convoque as suas células, convoque discípulos e vamos na terça-feira encher esse lugar aqui, amém? Glória a Deus. Você que está em casa, você não vai ficar de fora, venha terça-feira para o nosso Tadel, tá bom? Glória a Deus, aleluia, Deus te abençoar, que a graça e a paz do Senhor